para alcançar a alma do outro ser humano, você tem que ser humano junto com ele também. Sobre a maneira de se comportar com as palavras, é realmente um caso sério, sério mesmo. Eu fiquei alguns anos, pelo menos 2 anos, sem conversar com ninguém, fiquei isolado, devido a problemas psicológicos. Eu travei a linguagem, então eu não conseguia ter um diálogo, eu não sabia o que ia falar. Às vezes eu perdi o assunto no meio do tema ali, eu perdi as palavras e eu procurava sinônimos, às vezes não encontrava. Então eu fiquei completamente bloqueado e durou algum tempo isso. Até o dia que encontrei uma chave, consegui desbloquear um pouquinho e eu estava sem trabalhar também na época e eu pensei, eu preciso me desafiar, eu preciso encontrar um jeito, uma saída para isso. Preciso me socializar, né, voltar a conversar e ter diálogos com as pessoas. Eu tinha tanto na minha cabeça, mas eu não conseguia pôr nada para fora. E surgiu uma proposta de emprego na portaria de um condomínio. E eu recusei na hora, claro, na hora que porteiro de condomínio tem que atender as pessoas e tem que recepcionar bem, tem que entregar correspondência, e às vezes o condômino vai lá, quer conversar, quer desabafar, são muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas. Recusei. E aí eu fiquei pensando, 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 e eu me lembrei que eu precisava me desafiar, e eu falei, cara, é a oportunidade perfeita. Então eu aceitei o emprego e fui. Inclusive eu fiquei 2 anos. Foi muito difícil mesmo, porque eu queria estar sozinho, eu queria estar fechado, mas tinha o desafio do conflito com as pessoas, tinha o desafio de entrosar com as pessoas, de atender as pessoas. E no primeiro dia já teve um problema, uma condômina deu um problema lá, foi parabenizado, né, pelo responsável ali, pela minha atitude, mas o fato está na maneira de portar, de se conduzir, que muitas vezes a gente tem que se desafiar para poder evoluir. E eu me sinto nesse desafio até hoje, nesse desafio. Tem uma parte no livro que eu digo que eu me sinto mais íntimo do papel do que da minha própria língua. É mais do que uma poesia, na verdade, é difícil transliterar algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias, falar de algumas coisas e fazer com que a pessoa entenda exatamente o que a gente quer dizer sem, sem levar uma carga emocional negativa. Porque, no meu caso, especificamente no meu caso, quase ninguém, quase nada me abala. Mesmo, assim, palavras, quase ninguém me machuca com palavras, é quase impossível. Inclusive, tem amigos próximos que dizem que eu sou inabalável. Não que isso seja uma verdade completa, mas pode dizer qualquer coisa. Eu estou sempre vendo além das palavras, além daquilo. E aí, como eu lido assim com as palavras que eu recebo, é um pouco mais difícil de eu filtrar na hora de falar, pelo próprio filtro que eu uso para mim mesmo. Então, são práticas e um processo evolutivo que a gente tem que sofrer. Às vezes muitas vezes, na verdade, eu percebi minha rispidez, aspereza, como é que diz? Cítrico, que é muito azedo. Às vezes eu percebi em mim e eu vou corrigindo, mas exatamente essa dificuldade, às vezes, de medir para o outro uma medida que a gente não usa para a gente mesmo. Então, tem que praticar esse processo de autoconhecimento para poder enxergar melhor também o outro. Eu acho um dos assuntos fundamentais e talvez seja o mais importante de todos. Aliás, com certeza é o mais importante de todos, porque é exatamente a parte de tratar com o outro ser humano. Então, para alcançar a alma do outro ser humano, você tem que ser humano junto com ele também. É a parte mais difícil, mas a mais necessária.